Agora nós vamos cuidar um pouquinho da aparência, da saúde, da beleza. E para isso eu convido você a visitar junto comigo o Sou Brava Clínica. A Clínica Sou Brava fica localizada na Praia Brava, entre o município de Balneário Camboriú e Itajaí. E os profissionais estão mais do que capacitados para receber você, trazer especialidades que realmente favorecem. Um deles, o nosso renomado cirurgião plástico, o Dr. Félix Lee, é o que traz para a gente hoje algumas informações específicas. Você que precisa ou deseja fazer uma cirurgia plástica neste período, eu indico um bate-papo com esse médico para que ele possa te passar algumas orientações. Vamos conferir as dicas de hoje? Hoje é dia de cirurgia plástica, da gente falar sobre técnicas que realmente vêm sendo utilizadas e com muita capacitação. E para falar sobre este tema, nós escolhemos hoje um bate-papo especial com o Dr. Félix Lee. Ele você já conhece, já esteve participando do nosso programa e a gente vai começar a detalhar alguns tipos de cirurgia que realmente são as mais procuradas que nós temos hoje e não só no Brasil. Tudo bem, Dr. Félix? Tudo bem. Coisa boa estar com você aqui de novo, trabalhando bastante? Bastante, graças a Deus. Graças a Deus. Ele que atua também em São Paulo e aqui, né? Sou Brava Clínica, em Itajaí. Mas vamos então, prótese de mama. Esse assunto é um assunto interessante. Eu acho que ele está aqui na clínica, ele está no restaurante, ele está dentro de casa, todo mundo querendo saber, hein, doutor? Isso gera muita polêmica, né? Aqui tem muitas informações que são veiculadas, e assim, é de domínio público muitas das informações, mas existem muitas informações discrepantes, né, que acabam gerando muita dúvida. O paciente chega no consultório com algumas ideias deturpadas com relação a esse tipo de procedimento também. Então vamos lá, vamos tirar as principais dúvidas. Entre elas, muitas jovens estão querendo fazer hoje. Você indica? A paciente jovem, inicialmente, precisa ter uma liberação da ginecologista, né? Porque a mulher ela tem um desenvolvimento hormonal, ela tem que estar toda desenvolvida, a mama está bem desenvolvida para poder depois fazer esse tipo de procedimento. Então, precisa ter uma liberação do profissional, do mastologista, ginecologista, para poder fazer esse procedimento. Tipos e tamanhos de prótese? Existem dois tipos atualmente no mercado, né? Uma prótese redonda e as anatômicas, que são em formato de gota, né? Normalmente, o que se tem utilizado muito mais são as redondas, né? Mas as anatômicas são indicadas para as pessoas que precisam de mais naturalidade, com relação às pessoas mais magras, principalmente, né? Aí entrou no mercado também umas próteses expansoras, que eles eram de utilização a princípio de reconstrução, e eles experimentaram fazer para fins estéticos, mas acabou não sendo tão utilizado. Tudo bem. Quem escolhe o tamanho? Afinal de contas, é o paciente ou o médico? Na verdade, a gente nem... para chegar na conclusão, nem o paciente nem o médico. É o exame físico que vai permitir a gente escolher o tamanho de prótese ideal para o paciente. Então, a princípio, a gente tem que respeitar a naturalidade do paciente. Não adianta querer chegar aqui, eu quero um caminhão, né, de silicone, não é por aí. Muito bem. Gestantes, amamentação, como fica, doutor? O melhor momento, a partir do fim da amamentação, o bebê deixou de amamentar, esperar de 6 meses a 1 ano. E não pode ter leite na mama, né? Porque leite é proteína, e se a gente fizer uma cirurgia nesse momento, pode ter um risco maior de ter infecção. Então, teve bebê, depois de 1 ano, aí sim a indicação de se colocar uma prótese. E para aquela que já está amamentando, que já tem a prótese, e depois de 1 ano, como vai ficar essa mama, doutor? Tem a tendência de ter que fazer alguns reparos? Depende muito do volume inicial. Entendeu? Se a mama já era grande e colocou uma prótese com um pouco maior, com certeza essa glândula vai aumentar com o estímulo, né, hormonal, com a produção do leite, e ele vai regredir depois da amamentação. Então vai gerar uma certa flacidez, provavelmente vai necessitar futuramente de uma retirada ou não de pele. Então teria uma necessidade de uma avaliação posterior.
Agora, com relação a poder ou não amamentar, depois de colocar a prótese, isso é uma pergunta que o pessoal faz. Pode amamentar, porque a prótese normalmente é colocada atrás da glândula mamária, né? Pode ser atrás do músculo ou atrás diretamente da glândula, isso não afeta de maneira alguma a amamentação. Perfeito. Agora aquela dúvida que não quer calar. Eu ouvi dizer que surgiu agora uma prótese que não precisa ser trocada com o tempo. Isso existe? Vera, a diferença de durabilidade e garantia. A durabilidade, em média, é de 10 a 15 anos. A garantia que eles dizem é contra contratura e rotura. É uma garantia que em alguns fabricantes, vitalícia. Então o pessoal confunde e que não tem a necessidade de uma troca futura desse implante. Existe a necessidade pelo fato da membrana de elastômero. A membrana de elastômero é a capa que envolve o silicone, que é um silicone coeso, não é um silicone líquido, antigamente era líquido, então era muito pior quando rompia a prótese, atualmente rompe e o silicone fica lá dentro. Mas essa capa, com o tempo, tem um desgaste e tem um fenômeno de bleeding, ou seja, acontece um porejamento do silicone, micropartículas que são captadas pelos linfonodos da axila e de lá não tem como tirar. Às vezes tem que fazer uma cirurgia para extrair os linfonodos acometidos. Isso pode levar a outros problemas, como um edema linfático do membro superior. Doutor, e em relação ao tamanho, a gente vê que também, de certa forma, existe uma tendência. Logo no início era muito volumoso, principalmente as americanas gostam muito, né? Não sei se muda isso, é a questão das regiões. Depois, bem em pezinho. E agora? Mudou um pouco a questão do paciente nesse quesito ou não? Sim, a maioria vem buscando uma harmonia, na realidade, né? Tem gente que tem muito pouco, quer aumentar um pouquinho, e quem já tem quer deixar um pouco mais firme, né? A mama. Então eles buscam muito a forma, na realidade, naturalidade. A naturalidade de um seio bonito. Tiramos algumas dúvidas hoje, assim espero. Na verdade, sobre este tema a gente pode conversar muitas vezes, que sempre vai ter alguma informação, né, doutor? Mas só mais uma então, que eu escuto muito falar. Por cima do músculo ou por baixo do músculo? Isso aí é um tema muito comentado e muito discutido no consultório mesmo, que a pessoa vem com uma ideia de que debaixo do músculo é melhor, de cima do músculo não tem melhor e pior. Na verdade, tem o que é mais indicado em cada situação. Então, pessoas que têm muita glândula mamária, têm um volume bom, o interessante é colocar atrás da glândula. Essa é a minha opinião. Talvez um outro profissional tenha outra. Mas, assim, às vezes vem pessoas com uma espessura glandular suficiente para colocar atrás, mas vem pedindo colocar atrás do músculo. Na minha opinião, colocar atrás do músculo ou em cima do músculo, nesses casos, o resultado fica muito parecido, né? Agora, para pessoas que realmente têm muita pouca glândula, mais magrinha, colocar debaixo do músculo é um pouco melhor, pelo fato de ter a espessura do músculo e que contribui na cobertura desse implante. Acabamos de conversar com o Dr. Félix Lee, cirurgião plástico, ele é reconhecido já em diversas regiões do Brasil, atua fortemente em São Paulo, aqui também em Santa Catarina, e agora, mais precisamente, nessa região, né, onde nós temos aí Sobrava Clínica, esperando a sua visita para maiores informações. Obrigada, doutor, eu volto, tá? Posso? Oportunidade. Pode voltar. Todas as dúvidas a gente apresenta, e claro, e soluções e dicas a gente apresenta para você.